fala em sustentabilidade, em novas matrizes energéticas, em novos combustíveis alternativos, mas vamos falar disso então aplicando ao agronegócio e principalmente em grandes máquinas, por que não? Eu vou falar então com o Rafael Costa, que é diretor comercial da Fendt. A gente aqui no Notícias Agrícolas está presente na AgriShow 2024, no stand da Fendt e na frente de um motorzaço aqui, que o Rafael vai explicar um pouquinho mais para a gente qual que é o diferencial desse motor. Rafael, muito obrigada, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, bem-vindo a vocês. A gente tem a satisfação de apresentar aqui na AgriShow essa inovação que faz parte desse lançamento, que é o trator 728 Vario, um trator que a gente está lançando esse ano aqui no Brasil, e ele traz uma motorização que traz uma série de diferenciais. Então ele é um motor todo pensado na questão de sustentabilidade e redução de consumo, uma eficiência energética diferenciada. Então ele é um motor que ele sai preparado de fábrica para receber uma série de combustíveis alternativos. Então ele chama AquaPower Core. Por quê? Porque o core desse motor, os principais componentes, eles já estão preparados para receber uma série de combustíveis alternativos, renováveis. Além de tudo isso, ele é todo pensado para ter uma eficiência energética maior do que outros motores. Ou seja, ele fazer mais com menos combustível, o que resulta também num menor nível de emissão. Rafael, voltando um pouquinho o processo, a gente está falando aqui do lançamento do trator, mas vamos falar do coraçãozinho dele, então, do Core, que é esse motor, então, que é o AquaPower Core 75. Ele roda normalmente com diesel, mas ele já sai de fábrica também apto a rodar com outros combustíveis, e quais seriam esses? Hoje ele já roda com diesel e ele já está liberado de fábrica também para rodar com o diesel verde, com o HVO. Então ele já está liberado para esses dois combustíveis. Mas a gente está em fase de validação de uma série de outros combustíveis que assim que liberado o agricultor, trocando alguns componentes, vai poder utilizar. Então ele é um motor que já está preparado para um longo ciclo de vida aí com futuros combustíveis que virão pela frente. E, Rafael, pensando na questão de potência e também de durabilidade e manutenção, que é algo que o produtor rural se importa muito, esse motor ele se diferencia dos motores convencionais, entre aspas, de que maneira? Sim, ele se diferencia até no sentido positivo. Ele tem uma série 25% menos componentes móveis, o que traz também uma redução do custo de manutenção desse motor. Então ele é um motor todo pensado para ser mais eficiente, tanto do ponto de vista de uso de combustível, como também do ponto de vista de manutenção. Então é uma inovação que dá muito prazer para a gente poder lançar aqui junto com o nosso trator. Então esse coração desse nosso novo trator tem uma coisa muito especial aí, uma coisa que realmente vai revolucionar o mercado de motores agrícolas no Brasil. E, Rafael, de onde que partiu a demanda para se pensar num motor que rode com combustíveis alternativos? Porque a gente fala muito na sustentabilidade, a gente sabe que é uma pauta global, mas a gente sabe também que é algo que influencia diretamente na questão de vendas de commodities, né, que a gente sabe que tem acordos comerciais que são, às vezes, muito definidos por questões de sustentabilidade, de pegada de carbono. Quais foram as demandas? Ela veio do campo? Ela veio dessas demandas de pautas globais? Como que a Fendt foi afinando esse motor para se encaixar nessas pautas? A gente enxerga que essas duas pautas de sustentabilidade e uma pauta de eficiência energética, elas estão muito conectadas. O agricultor, ele pensa sim em sustentabilidade por toda essa discussão e essa pauta global, mas ele também precisa de eficiência na sua produção. Ele precisa ter equipamentos que são eficientes do ponto de vista de custo. Então, as duas pautas para a gente, tanto a pauta global de sustentabilidade, como a pauta de eficiência energética, elas estão conectadas. Então, são demandas que surgiram das duas vias e se uniram para colocar mais força nesse desenvolvimento. Então, ele veio da união dessas duas pautas, tanto da eficiência energética no ponto de vista de custo, quanto da eficiência energética do ponto de vista de sustentabilidade.
E você falou do diesel verde, que esse motor ele já sai ali pronto para rodar com o diesel verde, mas que tem outros testes acontecendo com outros tipos de biocombustíveis. Quais são esses tipos de biocombustíveis? Eu queria saber também de biogás. Que tipos de biogás já estão sendo testados ou estão ali no radar da Fendt? A gente tem uma série de testes ainda acontecendo em fase de laboratório, mas que envolvem hidrogênio, que envolvem biogás, que envolvem gás, né, em geral, que envolvem também o álcool. Então a gente tem uma série de combustíveis sendo testados ainda em fase de teste, mas que no futuro próximo vão estar aí disponíveis no nosso mercado com os nossos tratores. E a questão da competitividade em relação ao preço com outros tratores com uma motorização convencional? Porque a gente sabe que o abastecimento, o combustível, o diesel, oscila muito. A gente sabe que às vezes os produtores, quando vão ali calcular a tua cesta de custo de produção, colocam o combustível como um ponto bastante crítico em algumas épocas, e essa seria uma solução bastante interessante, mas na hora da compra, como é que fica a competitividade de um trator com uma motorização, podemos dizer, híbrida, com uma motorização convencional? Como eu falei, esse projeto todo ele foi desenvolvido do ponto de vista de eficiência energética e eficiência em geral. Então ele tem uma série de componentes menos do que um motor convencional, o que offseta essa questão de custo. Então ele é um motor que traz essa possibilidade de energia alternativa, mas que também, devido ao seu projeto construtivo, traz uma eficiência de projeto significativa que offseta essa questão de custo. Então a gente não enxerga nenhum impacto de custo para o agricultor por aderir a um motor com essa tecnologia. Então estamos muito alinhados na questão de custo. Aí então estivemos com o Rafael Costa, que é diretor comercial da Fendt, falando um pouco sobre um motor diferentão, um motor que roda então com o diesel verde e que logo mais já está sendo testado então para rodar com outros combustíveis alternativos. E aí seguindo uma pauta global e uma pauta também do agronegócio, que é a sustentabilidade, a transição das matrizes energéticas e de combustíveis limpos. Eu sou Letícia Guimarães e encerro por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.